Fala pessoal, vamos analisar os jogos deste domingo, 3 de julho de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de sexta-feira. O Boca Juniors tomou uma sabugada em casa, perdeu por 3-0 para o Banfield, e na lista estava o Lei Brusque, que não bateu. A equipe do Brusque venceu o Operário por 2-0, e outro jogo que estava na lista era o Beck Cruzeiro e bateu. A equipe do Cruzeiro venceu por 2-0. Fez um gol aos 9 minutos e no início do segundo tempo já fez o 2-0 e a partida terminou mesmo com esse placar. Então a lista de sexta-feira ficou aí com um acerto e um erro. Vamos agora analisar os jogos de domingo. E vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A, Avaí contra o Cuiabá. Essa partida começa às 11 horas da manhã. O Avaí ocupa a 11ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Cuiabá na 18ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Avaí ocupa a 6ª colocação. Em 7 jogos venceu 4, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 13 gols e sofreu 10. Jogando fora de casa, a equipe do Cuiabá ocupa a 12ª colocação. Em 7 jogos tem 2 vitórias e 5 derrotas. Marcou apenas 5 gols e sofreu 11. Os últimos jogos entre eles, vitória do Cuiabá por 2-1 e vitória do Cuiabá por 2-0. A equipe do Avaí vem de empate em casa contra o Palmeiras por 2-2. Jogando em casa, o Avaí só perdeu para o Juventude, mas o Juventude que está na zona de rebaixamento. Apenas um jogo do Avaí em casa não bateu o over 2,5 e a equipe do Cuiabá vem de derrota, perdeu fora de casa para o Goiás por 1-0. Jogando fora de casa, a equipe do Cuiabá nos últimos 3 jogos são 3 derrotas e o Cuiabá marcou apenas um gol. Vamos dar uma olhada aqui na odd de gols. O over 2,5 nesse jogo está com uma odd de 2,50. Pode ser interessante para buscar aqui o over mais de 2 gols, que já está aí com uma odd acima de 2. Mas aqui eu vou colocar o Avaí em back. E se a equipe do Cuiabá começar bem o jogo, pressionando o Avaí com boas finalizações, eu vou buscar esse over mais de 2 gols. Dando sequência, Atlético Goianiense contra o São Paulo. A equipe do Atlético Goianiense na 13ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe do São Paulo na 8ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Atlético Goianiense ocupa a 12ª colocação. Em 7 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, o São Paulo ocupa a 16ª colocação. Em 7 jogos são 5 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do São Paulo por 2-1, vitória do Atlético Goianiense por 2-0 e vitória do Atlético Goianiense por 2-1. O Atlético Goianiense vem de derrota fora de casa, perdeu para o Olímpia por 2-0 pela Copa Sul-Americana. No meio de semana tem o jogo da volta, precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para decidir a vaga nos pênaltis. E a equipe do São Paulo vem de vitória, venceu a Universidade Católica fora de casa por 4-2, também pela Sul-Americana. O São Paulo joga no meio de semana pela Sul-Americana, mas conseguiu uma boa vantagem fora de casa, deve ir com o time titular nessa partida. E aqui eu vou colocar o Atlético Goianiense em lei. Dando sequência, América Mineiro contra o Goiás. O América Mineiro na 17ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. E a equipe do Goiás na 14ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do América Mineiro ocupa a 13ª colocação. Em 6 jogos são 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Goiás ocupa a 8ª colocação. Em 7 jogos são 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles, empate por 1-1, empate por 1-1 e vitória do Goiás por 2-1. A equipe do América Mineiro vem de vitória, venceu o Botafogo no meio de semana pela Copa do Brasil por 3-0. Nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias, 5 derrotas e 3 empates.
Jogando em casa, a equipe do América Mineiro nos últimos 4 jogos tem uma vitória, 2 empates e uma derrota. E a equipe do Goiás vem de vitória, venceu em casa o Cuiabá por 1-0. Nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Jogando fora de casa, a equipe do Goiás nos últimos 4 jogos são 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Aqui eu até acredito na vitória do América Mineiro, mas não tem conseguido bons resultados nos últimos jogos. Está na zona de rebaixamento, uma odd de 1,70. É um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Coritiba contra o Fortaleza. A equipe do Coritiba na 16ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. E a equipe do Fortaleza na 20ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Coritiba ocupa a 8ª colocação. Em 7 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Fortaleza ocupa a 19ª colocação. Em 6 jogos tem 1 vitória e 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Fortaleza por 3-1, empate por 0-0 e vitória do Coritiba por 1-0. O Coritiba vem de derrota, perdeu fora de casa para o Internacional por 3-0. Nos últimos 4 jogos são 4 derrotas. Nos últimos 10 jogos são 6 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. E a equipe do Fortaleza vem de um empate em casa contra o Estudiantes pela Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, vem de derrota fora de casa, perdeu para o Atlético Mineiro por 3-2. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Fortaleza tem 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Aqui é um jogo bem complicado para uma sugestão pré. A equipe do Fortaleza joga no meio de semana pela Libertadores contra o Estudiantes na Argentina. Se for com o time reserva, pode ser interessante para buscar esse back Coritiba. Mas se for com o time titular, aí eu já não vejo muito valor nesse back Coritiba, já que o Coritiba nos últimos jogos não tem conseguido bons resultados mesmo jogando em casa. Aqui é um jogo mais para leitura e por isso eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Campeonato Mexicano eu vou ficar de fora. Major League Soccer eu também vou ficar de fora, vou deixar aqui mais para o ao vivo. Campeonato Brasileiro da Série B, temos aí 3 partidas, Ponte Preta contra Tombense. A equipe da Ponte Preta na 18ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E a equipe do Tombense na 6ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 empates. Jogando em casa, a equipe da Ponte Preta ocupa a 16ª colocação. Em 7 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Tombense ocupa a 10ª colocação. Em 7 jogos tem 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. As equipes não têm confrontos recentes. A Ponte Preta vem de um empate fora de casa contra o Vila Nova por 1-1. Nos últimos 10 jogos, a Ponte Preta tem apenas 1 vitória fora de casa. São 5 derrotas e 4 empates. E a equipe do Tombense vem de um empate fora de casa contra o CRB por 0-0. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Tombense tem 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. A Ponte Preta vem muito mal no campeonato. Uma hora vai ter que começar a ganhar os jogos se quiser escapar do rebaixamento. Mas aqui eu vou colocar a Ponte Preta em lei. Mesmo jogando em casa, essa odd da Ponte Preta deveria estar um pouco mais alta, já que não vive um bom momento no campeonato. Dando sequência, Bahia contra o Grêmio. A equipe do Bahia na 3ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Grêmio na 4ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Jogando em casa, a equipe do Bahia ocupa a 3ª colocação. Em 8 jogos tem 6 vitórias e 2 derrotas. Jogando fora de casa, o Grêmio ocupa a 6ª colocação. Em 8 jogos tem 1 vitória, 6 empates e 1 derrota. Marcou apenas 3 gols e sofreu apenas 3. Os últimos jogos entre eles: vitória do Bahia por 3-1, vitória do Grêmio por 2-0 e vitória do Grêmio por 2-1. A equipe do Bahia vem de vitória, venceu fora de casa o Brusque por 2-0. O Bahia tem 3 derrotas seguidas em casa,
perdeu para a Chapecoense, perdeu para o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e perdeu para o Novo Horizontino no último jogo em casa. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Bahia tem 5 derrotas e 5 vitórias. E a equipe do Grêmio vem de vitória, venceu em casa o Londrina por 1-0. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Grêmio não tem nenhuma derrota, são 4 vitórias e 5 empates. Fora de casa, venceu apenas o Glória de Vacaria pela Recopa Gaúcha. Essas 3 derrotas seguidas do Bahia em casa não me passa muita confiança para colocar o Grêmio em lei. E colocar o Bahia em lei eu acho um pouco arriscado e por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Vasco da Gama contra o Sport. A equipe do Vasco na segunda colocação. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Sport na quinta colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Vasco ocupa a segunda colocação. Em 8 jogos são 6 vitórias e 2 empates. Marcou 10 gols e sofreu apenas 1. Jogando fora de casa, a equipe do Sport ocupa a 11ª colocação. Em 8 jogos tem 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Vasco por 2-0, vitória do Vasco por 2-0 e vitória do Sport por 2-1. A equipe do Vasco vem de derrota, perdeu fora de casa para o Novo Horizontino por 2-0. E a equipe do Sport vem de derrota, perdeu fora de casa para o Cruzeiro por 2-1. O Sport nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. E aqui eu vou colocar a equipe do Vasco em back. Então a lista de domingo ficou aí com back Avaí, back Vasco, lei Atlético Goianiense e lei Ponte Preta. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.